Fala pessoal, bom dia. Tudo bem, gente? Beleza com vocês? Tudo em paz? Maravilha. Meus queridos, é o seguinte, então, bem-vindos à Matrix. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos, né? Nos nossos conteúdos aqui. E nós vamos na sociologia na aula de hoje, não é isso? Pega, por favor, o material de vocês aí, que hoje nós vamos trabalhar a obra de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala. Deixa eu ir abrindo aqui os arquivos. Matheus sempre animado, né? Galera, é o seguinte, espero que esteja todo mundo em paz. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos na sociologia brasileira, né? Eu lembro que nossa última aula a gente trabalhou a formação da sociologia no Brasil. Hoje nós vamos trabalhar aqui, ó, Sociologia Brasileira, parte 2, a segunda fase. Vamos trabalhar a obra de Gilberto Freire. Beleza? Bora lá? Vamos começar? Primeiro é o seguinte, cara, a obra do Freire, a obra do Gilberto Freire é uma obra extremamente importante dentro da sociologia clássica. Mas antes de entrar nela, eu preciso primeiro fazer uma retomada geral do que a gente trata de sociologia clássica no Brasil. Quais são esses autores, né, que figuram entre esses pontos mais, eu diria, básicos, né, do pensamento sociológico? Por que eles formam um pensamento clássico aqui no Brasil? Primeira coisa importante, eu separo a sociologia brasileira em 3 fases, né? Você tem uma fase pré-acadêmica, que é essa que nós estudamos na última aula de sociologia, uma fase preocupada com as questões relativas à formação da identidade nacional, uma primeira fase que ela é tipicamente ligada à literatura e ao discurso cientificista, a segunda geração, que nós vamos estudar hoje, com o Gilberto Freire, nós vamos ficar só na obra dele, e uma terceira geração, que é uma geração dos anos 70. É uma geração que tem autores, por exemplo, de um outro contexto brasileiro, de uma outra época. A sociologia já era uma ciência muito consolidada nas universidades, né? Já é uma época onde você tem, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, Raimundo Faoro, onde você tem Darcy Ribeiro, outros intelectuais. O período que nós vamos estudar hoje aqui é a segunda geração, ou também período chamado de geração de 30, beleza? Geração de 30 da sociologia brasileira, tá bem? Então vamos lá, vamos meter bronca aqui nesse conteúdo? Seguinte, deixa eu voltar aqui, isso que tudo nós discutimos na última aula, né? Passando aqui. Aí, geração de 30. Galera, primeira coisa importante, tendo dúvidas para a aula, tá? Lembrando que no site da escola você já tem disponível a lista 19, tá bom? Vocês podem olhar lá no site, lista 19 está disponível para vocês já. Duarte, cai, cara, pior que cai. Sociologia brasileira, ela cai, mas ela assim, ela não é uma coisa extremamente cobrada como os outros temas. Mas é importante por 2 aspectos. Primeiro, porque às vezes cai, é conteúdo programático, tá? O Enem cobra isso, tá lá no edital. E segundo, são os autores que ajudam a gente a clarear, explicar o próprio Brasil por brasileiros. Por exemplo, se você vai pegar uma redação que vai falar sobre a importância da diversidade cultural brasileira, né? Cara, nada melhor do que usar intelectuais brasileiros que escreveram sobre o assunto. Porque às vezes o aluno pega um autor que não escreveu sobre o tema e aplica ele. Tipo, pega Durkheim e põe em tudo. Ou Bauman, né? Que nem escreveu sobre o Brasil. Então, além de questões que já caiu de Gilberto Freire na prova, de Sérgio Buarque, é possível também, é importantíssimo pensar, vamos colocar assim, questões relativas a tema de redação.
ok? Vamos lá, geração de 30. O que é essa geração de 30, né? A geração de 30 é reconhecida como os autores que trouxeram a sociologia para um campo mais acadêmico, um pouco mais cientificista. O que é esse campo mais científico? Um campo onde você vai ter uma discussão sociológica associado principalmente ao uso de metodologias, né? A características de inovações de outros autores. Por exemplo, Gilberto Freire utiliza o método da chamada sociologia cultural de Franz Boas, da antropologia do Franz Boas. O Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, é um weberiano clássico, né? Usava Weber assim como nossa troca de roupa. E o Caio Prado Júnior é um marxista bem tradicional, um marxista bem ortodoxo. Então você tem esses três autores como a base fundamental da formação da sociologia no Brasil, tá? Então a gente tem, na verdade, um conjunto de três autores gerais, né, que fundamentalmente constitui a base dessa sociologia aqui dentro de maneira clássica. O primeiro deles, e nós vamos estudar, se trata de Gilberto Freire. E eu quero a atenção de todo mundo, porque eu vou tentar fazer até a resolução de uma lista hoje, alguns exercícios com vocês do Freire. Gilberto Freire nasce, galera, no Recife, em 1900, morreu aos 87 anos também na mesma cidade, e teve uma vida política, uma vida, eu diria, dentro das discussões a respeito de política, Estado, muito forte, né? Nos anos 30, basicamente no finalzinho dos anos 20 para os anos 30, ele morou nos Estados Unidos e em Portugal, onde na época, né, naquele contexto, ele foi trabalhar na produção dos manuscritos do Casa Grande Senzala. Então a obra principal dele, Casa Grande Senzala, foi escrita nos Estados Unidos, pegando as fontes de pesquisa da sua própria família. A família de Gilberto Freire é uma família muito rica, o pai dele, inclusive, era um juiz federal, né, ali no final do século XIX e no século XX. Gilberto Freire era muito conservador do ponto de vista político, tá? Não esperem dele um marxista, não, pelo contrário, o cara era conservadorzaço. Inclusive foi presidente da UDN, a União Democrática Nacional Pernambucana. Junto do pai dele, ajudou a escrever, né, no chamado Diário de Pernambuco, um conjunto de outros textos. Inclusive, foi por esse motivo que os dois foram presos e espancados, né, nos anos 40, na ditadura de Vargas, quando ele acusou um monge beneditino, né, de ser racista e pronazista. Isso foi um acontecimento na vida dele que o traumatizou bastante, né? Gilberto Freire, que era conservador, sofreu também perseguições durante o governo de Vargas, né? Em 46, ele trabalhou diretamente na Assembleia Nacional Constituinte, na Constituição, que fez a Constituição de 46, aquela que colocou o Brasil ali, né, depois do governo de Vargas, rumo de novo à democracia. Em 64, quando então do golpe militar, né, contra o governo de João Goulart, Gilberto Freire, de maneira muito curiosa, defendeu essa intervenção, né, que o exército fez, essa tomada violenta do poder por golpe, e, inclusive, em 69, passou a trabalhar no Conselho Federal de Cultura, né, convidado pelo general Emílio Garrastazu Médici. E o que é curioso é que Gilberto Freire sempre foi um amigo, vamos dizer assim, dos grandes interesses da ditadura militar. Não da tortura, dessas coisas, mas desse lado mais conservador. Então, Gilberto Freire é um teórico extremamente conservador, tá bom? Monteiro Lobato, que é aquela figura toda emblemática que nós discutimos na nossa última aula, né, alguns trechos e tal, fez uma espécie de elogio muito claro e direto ao Gilberto Freire. Né? Num certo trecho, ele falava assim, ó, o Brasil do futuro não vai ser o que os velhos historiadores disserem, vai ser o que Gilberto Freire disser. Freire é um dos gênios de paleta mais rica e iluminante que essas terras antártidas ainda produziram. Ou seja, é um dos intelectuais melhores que o Brasil tem. Vamos entender por que Lobato amava tanto Gilberto Freire assim? Galera, questões e comentários para mim aqui, por enquanto? Opa! Alguma questão ou dúvida aqui para mim? Não?
Bem, eu quero que vocês prestem bastante atenção em 3 minutinhos, que um professor, Saulo Goulart, professor que é doutor, né, na área de Sociologia e História pela USP, vai falar do Gilberto Freire. Rapidamente, vamos pegar os aspectos gerais, prestem atenção nos dados que ele vai te passar, para que eu vou explicar cada um, beleza? De cada vez aqui de maneira bem lenta para vocês. Presta atenção. Casa Grande Senzala é um clássico da historiografia brasileira, de Gilberto Freire, foi publicado nos anos 30. Fato problemático no caso de Gilberto Freire é a forma que se enreda essa construção do brasileiro. Um livro que fundamentalmente tenta traçar o surgimento da família patriarcal no Brasil. É preciso reconhecer que Gilberto Freire tem um propósito extremamente pioneiro, que é tentar entender a formação social, principalmente a formação familiar do brasileiro. Ou seja, a partir de Gilberto Freire, existe um esforço cada vez maior de tentar entender o que é o Brasil, como surge o Brasil e da onde que nós tiramos todas essas características que nós tivemos até hoje. E aí nós temos, claro, entre a Casa Grande e a Senzala, Gilberto Freire vai localizar um microcosmos brasileiro, ou seja, uma sociedade extremamente complexa com relações sociais, políticas, religiosas e etc. É entre o negro da Senzala e entre o senhor das Casas Grandes que Gilberto Freire vai focar. Uma das características fundamentais do livro é o teor sexualizado, ou seja, o livro é totalmente sexualizado e, para não dizer de certa forma, erotizado, um traço que o próprio Gilberto Freire sempre enalteceu e sempre falou que era preciso trazer à tona do Brasil. Mas uma característica bastante incômoda vai ser a ideia de harmonização dos conflitos sociais, principalmente da discrepância social entre essa elite branca europeia e os negros da Senzala, ou seja, aqueles trazidos para servirem de escravos no Brasil, ou seja, uma harmonização entre eles através de uma relação mais sexualizada, ou seja, a miscigenação proporcionada através da relação sexual entre os senhores das Casas Grandes e as negras da Senzala vai ser o principal alicerce do equilíbrio de uma sociedade, da sociedade brasileira, ou seja, a miscigenação é responsável pelo apaziguamento das discrepâncias e das diferenças étnicas no Brasil, principalmente aí no período colonial que ele está analisando. Já foi largamente criticado, obviamente, não é algo inerte, e até mesmo o modelo generalizante de casa grande, de um senhor de uma casa grande gerindo uma senzala, já foi também questionado. Não é um modelo generalizável em si, mas o interessante a se notar é, primeiro, o impulso de Gilberto Freire para tentar entender essa sociedade que surge, ou seja, o Brasil como ele é nos dias de hoje. Por outro lado, nós temos uma visão que favorece e enaltece, de alguma forma, a aristocracia branca, principalmente a aristocracia branca de origem portuguesa. Então, é um livro fundamental, ou seja, para quem quer entender o Brasil, mas não tanto numa chave de quem quer entender o Brasil na sua época colonial, de formação, etc. Mas talvez de entender a repercussão dessa ideia e de como que essa ideia moldou o Brasil até hoje. Ou seja, ler Gilberto Freire é fundamental para entender o que se pensa até hoje, muitas vezes quando se fala da Casa Grande, da Senzala, da relação entre a população branca e a população negra. Mas com certeza não é possível fugir de uma pequena datação do Gilberto Freire e de localizar ele socialmente também como um dos filhos da aristocracia. Para saber mais sobre... Ótimo. A fala do professor Saulo é muito interessante porque ressalta alguns pontos que nós vamos tentar entender na obra. A obra Casa Grande Senzala foi publicada em 33, numa época de muitos intelectuais conservadores. Tá? O livro Casa Grande Senzala é uma crítica pesada e profunda ao racismo científico. Gilberto Freire vai entender que a miscigenação era vista para purificar os brasileiros, lembram? Então, a gente fala isso, era para branquear, não é? A miscigenação deveria acontecer para branquear. Gilberto Freire fala, não. A miscigenação era um fenômeno que ocorre. Ele não pensa a mestiçagem brasileira, né, como um ideal para branquear. Ele vai, na verdade, entender que essa mestiçagem gerou uma nova cultura. E ele vai valorizar com muita ênfase a cultura negra brasileira, né? Vai dizer que a cultura negra, ela constituiu, na verdade, um país novo, miscigenado. E isso não é um problema. Isso, na verdade, é a solução. A forma como Gilberto Freire pensa o Brasil, naquela época, era inovadora. Hoje, não mais.
Hoje não mais. Gilberto Freire ele vai ser até acusado de ser um democrata racial, de defender a democracia racial, de acreditar que no Brasil existiu ou existe uma democracia racial e que existe uma harmonia das raças hoje. A leitura dele foi nos anos 30, galera. 30. Há quase 100 anos, né? Há 90 anos aí, praticamente, da publicação do livro. O que nós temos de importante é que Casa Grande Senzala representa uma determinada maneira, né, de escrever, de fazer sobre o Brasil. E aonde ele vai analisar? Ele vai analisar a família, o engenho. A realidade do Gilberto Freire é entender o engenho, porque para ele foi o engenho a base fundamental da sociedade brasileira. A nossa economia ela foi toda constituída em torno do engenho. E as outras economias subsequentes vêm em decorrência do engenho. Tá? O empreendimento da cana do engenho foi a principal, beleza, elemento normativo da produção econômica brasileira. Tranquilo? Alguma dúvida, alguma questão por enquanto aqui? Lembra sempre, Gilberto Freire vai reconhecer a importância do papel da miscigenação, beleza? Reconhecimento e a importância do papel da miscigenação. Tranquilo? Posso continuar? Eu tenho 3 teses, na minha opinião, do Gilberto Freire, que são fundamentais, que para mim são teses mesmo, eu digo que são elementos assim gerais, né? Para mim, primeiro, Gilberto Freire ele entende a mestiçagem como formação do povo brasileiro. O que é o brasileiro? Povo mestiço. O povo brasileiro é um povo vindo da mestiçagem. Nós somos... Aqui não existe raça superior. Aqui não existe ideia de raça superior. Gilberto Freire crava a sua sociologia aí. Não existe no Brasil raça considerada superior. Os brancos não se consideram superiores geneticamente aos negros. Nessa leitura, Gilberto Freire está apaziguando os conflitos raciais, dizendo, inclusive, que essa ideia de que o branco é negro, esse orgulho branco, não existe no Brasil, justamente porque isso não é possível. Não é possível existir, né, aqui no Brasil, branco que se considere puro. Né, os white power, como existe nos Estados Unidos. Estados Unidos foi onde Gilberto Freire estudou. E aí que saiu uma outra polêmica, galera. Gilberto Freire comparou muito o Brasil com os Estados Unidos. Onde, professor? Qual comparação? Gilberto Freire comparou principalmente como que no Brasil a relação entre brancos e negros não foi como nos Estados Unidos. Para ele, para Gilberto Freire, nos Estados Unidos, a relação branco e negro ela foi marcada por um tom de segregação racial e espacial. Ou seja, uma separação dos espaços, entende? Dos lugares, dos locais, que são distantes um do outro, beleza? E que formariam, na verdade, espaço de branco e espaço de negro. No Brasil, diz Gilberto Freire, nós formamos uma relação completamente mestiça, onde a Casa Grande e a Senzala não havia uma separação tipicamente local. Era o mesmo espaço praticamente, era o fundo separado pela cozinha. Segunda tese do Gilberto Freire, estrutura social brasileira. De acordo com Gilberto Freire, a nossa estrutura social, econômica e política gravitava em torno do engenho. A forma como se pensa a Casa Grande é a forma como se pensa a política. Então, a nossa política ela é estruturada como uma Casa Grande e Senzala. Nós somos de uma sociedade patriarcal, herdada pelos portugueses, beleza? Vinda dos portugueses, nós somos uma sociedade onde o patriarca, o homem, né, predomina socialmente dizendo. Dúvidas aqui nessas teses por enquanto? O que Gilberto Freire fez na obra foi enaltecer o papel da colonização portuguesa. E isso, sem dúvida, nesse enaltecimento, né, da colonização portuguesa, foi conhecido como lusotropicalismo ou lusitropicologia. O que seria isso? Estudos que reconhecem a importância da formação lusa nos países, ou seja, da colonização portuguesa. Então, nós temos um Gilberto Freire que defendeu fundamentalmente esse contato, né, do povo português com outros povos e essa qualidade, eu diria, cultural, intelectual que os povos constituem. Tudo bem? Então, 3 pontos fundamentais, né? Primeiro,
a mestiçagem é um fator positivo, a estrutura brasileira gira em torno da Casa Grande por um regime patriarcal e constitui um ramo de pesquisa chamado de lusitropicologia. Ok? Dúvidas e questionamentos aqui para mim? Não? Eu vou resumir, cara, porque a gente tem pouquíssimo tempo, então vamos lá, vamos tentar ser sucinto aqui. Gilberto Freire, no Casa Grande Senzala, fez o que a gente chama de superação, ou pelo menos rompimento com as visões do racismo científico. O que seriam essas críticas, né, ao racismo científico? No pensamento de Gilberto Freire, o desenvolvimento, ou pelo menos o apoio, né, que ele deu a essa ideia aí de miscigenação, foi fundamental porque os autores anteriores a ele, os autores chamados autores do racismo científico, consideravam importante, ou defendiam importante, a ideia de que no Brasil existia raças inferiores, né? Brancos e tal, são superiores a negros, então existia raça superior no Brasil. A primeira coisa que o Gilberto Freire fez foi o seguinte: ora, não existe hierarquia de raças. Então, a crítica ao racismo científico. Não existe hierarquia de raças. Porque raça é diferente de fatores culturais. Falar que um povo é inferior a outro só é possível do ponto de vista cultura. Do ponto de vista biológico, isso não existe. Não existe determinismo biológico que explica um tipo de etnia humana e etc. Fazendo essa crítica, o que Gilberto Freire então propôs? Ora, o Brasil é um país completamente miscigenado e a relação que existe aqui dentro é uma relação de comportamentos que são comportamentos partilhados. Então, os mesmos comportamentos que o homem branco tem, o negro também tem. De acordo com o Gilberto Freire, então, isso amenizaria os conflitos raciais. No entanto, onde foi que o Gilberto Freire aprendeu que raça e cultura não são coisas iguais, né? Com o professor dele, professor de antropologia, que Gilberto Freire teve, chamado Franz Boas. Franz Boas foi um dos maiores intelectuais brasileiros do período ali do século brasileiro, intelectual norte-americano do início do século XX. Franz Boas mesmo dizia assim, olha, não existe características que são geneticamente transmitidas. Ou seja, não tem como a gente ter características sociais e culturais transmitidas de maneira hereditária. O que existe, antes de tudo, é uma transmissão de experiências históricas. E o Brasil é isso. O Brasil é um país que tem uma miscigenação dessas experiências históricas. Indígena e negro, indígena e branco, branco e indígena, constitui a formação, né, do Brasil. Um Brasil, então, que é categorizado por esses elementos relativos. Um outro ponto que eu quero mostrar para vocês é que Gilberto Freire, e aí eu estou mais polêmico da obra dele, né? A obra dele é escrita num tom bem sexualizado. Parece um livro erótico. E ele falava, olha, onde esses comportamentos, então, sociais, né, de negros e brancos, eles se amenizavam? Como que é possível falar de amenização de comportamentos? Nós estamos aí falando de um país racista e tal, né, que tem escravidão. Gilberto Freire falou, ó, o principal fator de contemporização, de harmonização, foi a questão sexual. A obra do Gilberto Freire valoriza, né, essa relação do colonizador português e diz assim, olha, os portugueses são povos híbridos. O que é hibridismo, gente? Vocês lembram? Hibridismo, o que é isso? Hibridismo é mistura, né? Os povos portugueses são misturados. Da onde vem essa ideia da miscigenação brasileira? Dos portugueses. Diz Gilberto Freire que os portugueses são formados por povos, por exemplo, vamos pensar a Península de Portugal ali, né? Portugal. Lembra da época do Império Romano? Quem habitava a região? Os povos vândalos, né? Que são chamados povos bárbaros, povos mouros depois da Idade Média,
né, no início da modernidade. Os judeus que habitaram também o território, né, também é um território cheio de judeus, os cristãos e tal, quer dizer, o território português é um território puro, né, do ponto de vista da mistura, ele é misturado. Ele é um território completamente, eu diria, híbrido. E esse hibridismo veio para cá. O Brasil construiu um hibridismo entre negros, indígenas e portugueses, colonizadores de modo geral, né, que nem só portugueses, e isso foi a causa da nossa colonização positiva, porque isso garantiu uma harmonização maior, um contato, por exemplo, muito mais brando das relações. E aonde esse contato se dava? No sistema patriarcal, com esse senhor, né, lembrando que ele é um homem branco, né, rico, etc., essa relação de contato permanente aí com esse bem vai ser através das relações sexuais. Gilberto Freire acreditava que o homem patriarca, o dono da fazenda, o senhor, né, escolhia as escravas a partir dos seus interesses sexuais. E aquilo gerava uma simbiose muito confusa, uma mistura de coisas muito confusa, que é a seguinte: ao mesmo tempo que o senhor domina a escrava, sexualmente dizendo, e aí mantém relações com ela, de maneira muito difusa, a escrava cria uma relação de afetuosidade com esse senhor. Entende? Essa relação de afetuosidade, baseada nessa submissão da escrava ao senhor, gera uma espécie de defesa dos escravos pelo senhor. As escravas defendiam aquele senhor e o protegiam. Elas tinham certas regalias que outros escravos não tinham. Entende? Alguns privilégios ou acesso a algumas coisas que os escravos não tinham. Isso foi gerando uma relação mais harmoniosa, dada pelo evento sexual. Então, a sexualidade, o entrecruzamento, foi produzindo uma zona de confraternização. Entende? Uma relação de maior contato. Que nos Estados Unidos jamais aconteceu. Que nos Estados Unidos era baseado pela hiperviolência, pela morte, pelo extermínio. Então, Gilberto Freire ficou entusiasmado com o Brasil devido a esse contato de entrecruzamentos aí de grupos. Ok? Beleza? Bem, vou continuar aqui agora mostrando um exercício para vocês aqui. Tá? Que eu trouxe da lista 19, para a gente poder fazer aqui. Deixa eu achar ele aqui, só um minutinho para mim. Só um minuto. Só um minuto aí. Vamos lá. Achei a questão. Na lista de vocês, caso vocês tenham a lista 19, eu quero a questão 6, da UniOeste do Paraná. Observando o parágrafo abaixo e as afirmações que se seguem, seria correto dizer que, em Casa Grande Senzala, Gilberto Freire refuta as teses que atribuem um atraso da sociedade brasileira à miscigenação, o que é por muitos considerado um ponto de vista inovador. De fato, né? É inovador que o Gilberto Freire vai pensar o Brasil através disso, né? Então, vamos lá. Suas concepções podem, assim mesmo, ser consideradas conservadoras, por enfatizar a harmonia das relações entre as etnias constitutivas das sociedades brasileiras, sobretudo entre brancos e negros. Verdadeiro ou falso? Questão 1. O que vocês acham? Responde para mim. Verdadeiro ou falso? A obra de Gilberto Freire é considerada conservadora por enfatizar a harmonia entre as etnias. Verdadeiro, né? Freire faz, no livro citado acima, um elogio à colonização portuguesa no Brasil. Decorrem desse fato as críticas que recebe por parte daqueles que veem justamente no tipo de colonização que tivemos a origem do atraso nacional. Verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo. Gilberto Freire não vê a colonização portuguesa como fundamento do nosso atraso, mas pelo contrário, vira a colonização portuguesa uma questão relativa ao funcionamento ou à organização
de um sistema positivo melhor. Então, o Brasil recebeu, né, fundamentalmente o aspecto de entender que a colonização portuguesa foi muito positiva. Adotando pontos de vista e procedimentos muito distintos em relação aos de Freire, Florestan Fernandes foi um dos autores que, na busca de explicações para aspectos da sociedade brasileira, enfatizou muito mais as mudanças sociais do que equilíbrio. Também verdadeiro. A gente não falou do Florestan Fernandes, mas vamos lá. Florestan Fernandes, ele é um intelectual brasileiro, né, negro, que criticou bastante Gilberto Freire. Enquanto Gilberto Freire enfatizou o equilíbrio, né, das relações raciais, o Florestan Fernandes ficou preocupado em analisar não o equilíbrio, mas o conflito, a relação conflituosa de racismo que existe no Brasil. O ponto dele, né, é que os brasileiros, beleza? Os brasileiros tendem, aqui dentro do território brasileiro, a posições parecidas. Mesmo que negros e brancos ocupem lugares distintos, negros e brancos participaram da industrialização, só que em espaços diferentes. Quer ver? Olha o quadro. O principal ponto de convergência entre Gilberto Freire e Florestan Fernandes é que, com a progressiva industrialização da sociedade brasileira, os negros não ocupam necessariamente um lugar marginal. De acordo com Gilberto Freire, o pensamento dele converge com a ideia de que o negro na sociedade brasileira ocupa lugares, mas não é marginal no sentido de que ele está externo, entende? À roda do capitalismo, ele trabalha. O branco é o administrador, mas o negro está lá trabalhando. O Florestan Fernandes também reconhece esse processo, mas nota que isso é desigualdade, beleza? É entendido como um fenômeno típico da desigualdade. Então, no gabarito correto aqui, ó, todas as afirmativas estão corretas, tá? Florestan Fernandes destaca a violência, né, destaca os aspectos subalternos que o negro passa, mas falando que ele está também inserido na sociedade do mercado. Está inserido muito mais nas relações de trabalho. Beleza? Uma outra questão que eu quero comentar com vocês rapidamente aqui é essa questão do Enem, ó. Se falar que cai no Enem, ó, cai no Enem de Libras. A miscigenação que largamente se praticou aqui corrigiu a distância social que, de outro modo, se teria conservado enorme entre a Casa Grande e a Mata Tropical. Entre a Casa Grande e a Senzala. O que a monocultura latifundiária escravocrata realizou no sentido de aristocratização, extremando a sociedade brasileira em senhores escravos, com uma rala e insignificante lambugem de gente livre, sanduichada entre os extremos antagônicos, foi uma parte contrariada pelos efeitos sociais da miscigenação. Ou seja, a miscigenação ela tem um elemento muito importante na nossa formação. Então, aquele distanciamento econômico entre branco e negro, a miscigenação aproximou. A temática discutida é muito presente na obra de Gilberto Freire. E a explicação para essa recorrência está no empenho do autor em, letra A, defender os aspectos positivos da mistura racial, buscar as causas históricas do atraso social, destacar a violência étnica da exploração colonial, valorizar a dinâmica inata da democracia política e descrever as debilidades fundamentais da colonização portuguesa. Qual que é o gabarito correto aí? Da A até a E. E aí? O que vocês marcariam? Letra A? Por quê? Gilberto Freire defende aspectos positivos da mistura racial, beleza? E o autor, então, que está no processo de valorização dessa mistura racial, né, que ele chama assim. Então, ele não queria buscar explicar o atraso, pelo contrário, ele estava valorizando, né? Ele está falando de violência étnica, ele, inclusive, abranda essa violência étnica. Não está falando de política, e muito menos falando de debilidades, né, da colonização. Ele está ressaltando a importância dos elementos positivos dela. Beleza, galera? Tranquilo? Meninos, só para fechar nossa aula, Gilberto Freire, então, tem uma importância enorme na sociologia. Para quê? Pensar de maneira distinta daqueles autores que consideravam a miscigenação algo ruim.
A miscigenação era para diluir o fator negro. Gilberto Freire fala, opa, não. A miscigenação ela serve para valorizar, para garantir a nossa cultura e a nossa sobrevivência mais diversa possível. Foi acusado de ser um democrata racial, por falar que a gente vivia muito mais harmonia do que relação de consenso, o que foi uma polêmica tremenda até hoje. Beleza? Dúvidas e questionamentos aí para mim. Gabarito correto, letra A. Viu, Sandra? Letra A, ó. Defende os aspectos positivos da mistura racial. Ele não quer falar de causa de atraso histórico nenhum, ele está falando de valorização da nossa cultura. Beleza? Tranquilo? Galera, por hoje é só. Falta um minutinho. Um grande abraço para vocês, tá? Uma excelente semana aí. Continue estudando. Próxima aula a gente volta na filosofia. Ok? Ok. Valeu, um abraço para vocês. Um abraço.